Fala galera, aqui quem fala é o Deus Novo Mundo. Estamos aqui com a segunda parte de lendo a Bíblia. E no primeiro vídeo eu li o primeiro livro, que é Gênesis, não todo, obviamente, porque é muito grande. De Apocalipse eu vou tentar ler todos, todo. Ou eu posso até pular umas partes para ler todos, porque é mais curto que o Gênesis, mas ainda é muito grande. Então vamos lá, já está aberto aqui, vou ler. Introdução. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras da profecia, e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Então depois vai ter as saudações às 7 igrejas. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Ou seja, aquele que é, que era e que há de vir é Deus, o Todo-Poderoso, e os 7 espíritos que estão diante do trono dele, um desses espíritos, imagino que seja o primeiro, mais importante, é Jesus Cristo. E depois fala aqui, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. E é ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que os transpassarem, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Aqui no caso não seria Jesus, seria o próprio Deus. O próprio Deus que é o alfa e o ômega. A visão de Cristo. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e na perseverança de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Isso todo mundo sabe, né? Bem famoso. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vê, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Ou seja, essa é uma coisa bem grande, porque, né? Olha o tanto de igreja que vai enviar. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi de 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, que é Jesus, né? Vestido até os pés, até está escrito com filho, F maiúsculo, filho do homem. Vestido até os pés de uma roupa comprida, cingida pelos peitos com um cinto de ouro. Que ele, imagina que poderia ser o primeiro espírito. Imagino não, tenho certeza, o primeiro espírito. É um dos 7 espíritos de Deus. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. O seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. Mas ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu vivo e fui morto, mas eis aqui está vivo para todo sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Escrevendo as coisas que tem vistos, as que são e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que diz na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. E esses 7 anjos dessas 7 igrejas são os 7 espíritos de Deus. E quando eu falo aqui, quando Jesus fala que não temos, eu sou o primeiro e o último, ele se refere a isso porque o Pai é o primeiro e o último, que é o Alfa e o Ômega, mas quando ele fala isso, ele quer dizer que ele também é Deus, porque não existe a Trindade. São pessoas coiguais, não são pessoas diferentes, são pessoas coiguais.
Ou seja, até mesmo o Espírito Santo é o primeiro e o último. Mas são pessoas coiguais, 3 pessoas que detêm isso. Enfim, a mensagem à igreja do Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, e isto de o que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio das 7 castiçais de ouro. Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança, e que não pode suportar os maus que puseste à prova que disse ser apóstolo e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o seu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, pois senão, brevemente, tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não arrependeres. Tens, porém, vistos que eu dei as obras dos nicolaítas, a qual eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer da lei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Ou seja, aqui está falando da tribulação, imagina, da grande tribulação. Vou pular umas partes. Vou começar a ler o selo, até os selos. Os selos. E havendo o cordeiro aberto, um dos selos, olhei e vi um dos 4 animais que dizia como voz de trovão: vem e vê. E olhei e vi um cavalo branco que estava sentado sobre ele, tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Esse seria o anticristo. E havendo aberto o segundo selo, eu vi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele dara que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros. Foi-lhes dado uma grande espada. Isso é uma simbologia, tá? Esse cavalo vermelho, não é um ser, não. E havendo aberto o terceiro selo, eu vi dizer ao terceiro animal: vem e vê. E olhei, e o cavalo preto, e o que estava sentado sobre ele tinha uma balança na mão. Eu vi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, mas não danifiques o azeite e o vinho. Ou seja, a fome. E esse cavaleiro é só uma simbologia, não representa ninguém, representa a fome. E olhei e vi um cavalo amarelo que estava sentado sobre... aí havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal, que é o último, que dizia: vem e vê. E olhei e vi um cavalo amarelo que estava sentado sobre ele, tinha nome por nome Morte. Inferno seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, com pestes, com as feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar das almas que foram degolados, foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Esse 5º selo não acontece nada. Já o 6º, e havendo aberto o 6º selo, houve um grande tremor de terra, ou seja, um terremoto, e o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si seus figos verdes, abalada por um vento forte. Imagino não tenho certeza, seja meteoros caindo na terra em vários lugares. Que eles já caem, né? Mas é muito... Na verdade não é muito raro, mas tipo, é umas pedras muito pequenas. E os reis da terra, os grandes, ricos, os tribunos, poderosos, e todo o certo, todo o livre, se esconderam nas cavernas, nas rosas das montanhas, e diziam os montes nas rochedos: caí sobre nós, escondemos-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Aí o 7º selo. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora, e viu os 7 anjos que está diante de Deus, e foram-lhes dadas as 7 trombetas. E veio outro anjo, depois junto ao altar, tendo um incensário de ouro, foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, o encheu de fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Aí vai começar as trombetas, a tocar as trombetas. As 7 trombetas.
E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparavam-se para tocá-las. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e eu vi sair raiva e fogo misturado com sangue, que foram lançados na terra, a qual foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Aqui nós ainda estamos na primeira metade da tribulação, né? A grande tribulação ainda não. O segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Também nós não estamos na grande tribulação. E morreu a terça parte das criaturas que tinham ouvido no mar, e perdeu-se a terça parte dos naus. O terceiro anjo tocou a sua trombeta. Fez um corte aqui porque acabou de novo. Parei no terceiro. Se não der pra falar tudo, eu vou postar assim mesmo. Foda-se. Porque não tem mais vídeo pra apagar no celular. Então é foda. O quarto anjo tocou a sua trombeta. Não. O quinto anjo, vai. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu o fumaça do poço, com a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu o sol e o ar. Eu imagino que esse poço do abismo aí seja o inferno. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dados poderes, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizesse dano à árvore da terra, nem à verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus, que eu acredito que seja o Espírito Santo. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas porque por 5 meses os atormentassem. E seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião que fere o homem, ou seja, não iam morrer. E naqueles dias os homens buscarão a morte, mas não acharão, e desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante de cavalos aparelhados para a guerra. Sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como o rosto de homens, e tinham cabelos como cabelos de mulheres, e seus dentes eram como de leões, e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate, e tinham caudas semelhantes aos escorpiões e aguilhões nas suas caudas. O seu poder era para danificar os homens por 5 meses, e tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Passado é já um ai. Eis que depois disso vem ainda 2 ais, depois dos 5 meses, né? O primeiro ai. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha dos 4 pontos do altar de Deus, que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para hora, dia, mês e ano, a fim de matar a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros é 200 milhões, e eu vi o número deles. E assim vi os cavalos dessa visão, os que eles cavalgavam tinham couraças de fogo e o jacinto em enxofre. As cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e suas bocas saíam fogo e fumaça e enxofre. Por essas 3 foi morta a terça parte dos homens, isso é pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saiu das suas bocas, que é o arrebatamento. Aqui já começou a grande tribulação, que é aí que o bicho pega. Porque, de verdade, porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são